Será que Hollywood está a passar por uma metamorfose profunda? Ou será que a indústria está literalmente a evaporar-se devido à febre dos medicamentos para perder peso? As estrelas chegam à passadeira vermelha muito mais magras e quase irreconhecíveis. A verdade é que não se trata de sumos verdes nem de pilates, mas sim de um medicamento para a diabetes que foi desviado para garantir resultados rápidos e drásticos. Mas, por trás de todo esse brilho, escondem-se náuseas constantes, perda de massa óssea e corpos que estão a ceder. Estas não são simples melhorias de visual, são verdadeiros sinais de aviso. Fiquem comigo até ao fim para perceberem tudo. Imaginem 45 minutos de corrida extenuante, onde se sentem obrigados a odiar cada segundo desse tempo. E eu, sinceramente, não tenho esse tipo de relação. A Mindy Kaling já foi a prova favorita de Hollywood de que o talento importava muito mais do que ter uns abdominais definidos. Esta argumentista, atriz e produtora cheia de humor abraçava orgulhosamente as suas curvas enquanto construía um sucesso enorme, seguindo apenas as suas próprias regras. Mas depois surgiram aquelas fotografias. De repente, a Mindy estava dramaticamente mais magra, e os fãs repararam nisso de forma imediata e preocupada. Ela atribui a mudança a hábitos saudáveis, mas a cronologia parece não bater certo. Uma perda de peso real e sustentável leva muito tempo a acontecer. No entanto, a sua mudança alinhou-se perfeitamente com um projeto de grande visibilidade, conhecido pelos seus padrões de beleza implacáveis. Será coincidência? Quem conhece o meio duvida muito disso. As redes sociais dela tornaram-se estratégicas com ângulos muito cuidados e visuais selecionados a dedo. Mas, nos bastidores, os colegas começam a sussurrar que as piadas sobre imperfeição desapareceram, substituídas por um controle de imagem rigoroso. Os fãs estão divididos. Isto não é apenas uma perda de peso, é uma quebra de confiança. Talvez fossem compras grandes que ainda não tinham seguro. A Kim Kardashian não se limita a seguir os padrões de beleza de Hollywood. Ela fabrica esses mesmos padrões. Mas mesmo para as regras da Kim, a sua recente fase de magreza extrema deixou toda a gente petrificada. A mudança foi rápida, acentuada e impossível de ignorar. Ela admitiu abertamente ter perdido peso a uma velocidade recorde para caber num vestido histórico da Met Gala, tratando uma mudança corporal extrema como uma simples escolha de estilo. Os críticos chamaram-lhe irresponsável. Os médicos ficaram em alerta. Quando a mulher com a maior influência do mundo encolhe de um dia para o outro, isso deixa de ser apenas uma jornada pessoal. Transforma-se numa mensagem global. A Kim pode chamar-lhe disciplina, mas para os milhões que assistem, pareceu uma demonstração de poder sobre a própria biologia. E quando a perfeição se torna numa forma de arte performativa, todos os outros acabam por pagar um preço demasiado alto. A Amy Schumer construiu a sua marca com base numa honestidade brutal, gozando com a obsessão de Hollywood pela beleza para nos fazer rir. Mas depois, a ironia atingiu-a com força. Ela experimentou medicação para perda rápida de peso e emagreceu velozmente dominando as manchetes. Mas, por trás das piadas, a sua vida real entrou em colapso. Náuseas constantes, uma fadiga esmagadora, oscilações de humor violentas. E o pior de tudo, ela sentia-se demasiado doente para brincar com o seu filho pequeno. Foi aí que se fez luz. Perseguir a perfeição estava a custar-lhe a maternidade. A Amy não tentou manipular a história. Ela chamou as coisas pelos nomes, aquilo era veneno para o corpo dela. E ao contrário de muitas estrelas, ela teve a coragem de parar. Ela escolheu a saúde e a sanidade mental e o filho, em vez da aprovação na passadeira vermelha. Numa indústria viciada em fazer as mulheres encolher, afastar-se, foi um ato de rebelião. Será que a decisão dela foi a mais correta? Comentem sim ou não aqui embaixo. A Jessica Simpson nunca teve medo das luzes da ribalta.
De princesa da pop a magnata da moda, ela construiu um império, baseado no charme, na honestidade e na capacidade de criar empatia com as pessoas. É exatamente por isso que a sua mais recente transformação levantou sobrancelhas de desconfiança em vez de gerar aplausos. Antes aberta sobre as dificuldades pós-parto e as oscilações de peso, a Jéssica aparece agora subitamente magra e quase irreconhecível aos nossos olhos. Ela atribui o mérito à disciplina e ao trabalho árduo, mas os especialistas dizem que a cronologia não faz sentido. A descida de peso foi demasiado rápida. Os fãs notam falhas suspeitas nas publicações dela, seguidas de selfies perfeitamente polidas, que parecem mais tentativas de encobrimento do que celebrações genuínas. Fontes próximas sussurram sobre pesagens obsessivas, regras alimentares extremas e alterações de humor preocupantes nos bastidores. A mulher que dizia aos fãs para amarem as suas curvas parece agora encurralada a perseguir um ideal que é impossível de manter. Isto não é apenas perda de peso, é o preço da perfeição de Hollywood. Se gostaram deste vídeo, por favor deixem um comentário com o número 1. Se não gostaram, deixem um 0 nos comentários. Eu agradeço sinceramente a vossa franqueza e honestidade. O Scott Disick costumava dominar qualquer sala onde entrasse. Fatos elegantes, língua afiada e um charme de folião que o tornaram ouro no reality show das Kardashians. Mas as aparições recentes deixaram os fãs gelados. O Scott, outrora com um ar jovem, parece agora demacrado mais velho, com as bochechas encovadas e quase irreconhecível. Quem está por dentro diz que a mudança aconteceu muito depressa, em apenas alguns meses. Exatamente quando a pressão aumentou para se manter relevante dentro da máquina mediática das Kardashian. Disse que os maquilhadores fizeram horas extraordinárias para esconder o seu aspecto abatido nas câmaras. Fora do ecrã, a situação é ainda pior. Os membros da família, especialmente a Kourtney, dizem estar profundamente preocupados. Os amigos descrevem comportamentos erráticos, isolamento social e uma obsessão em manter-se jovem a qualquer custo. O que antes era confiança parece agora uma vaidade tóxica. Isto não é uma evolução positiva, é um aviso muito sério. A transformação do Scott já não é sobre fama. É sobre a pura sobrevivência numa indústria que nunca perdoa o envelhecimento, nem mesmo a sua própria realeza. A Kelly Clarkson optou pela honestidade total, e mesmo assim, Hollywood não ficou satisfeita com a atitude dela. Quando ela apareceu mais magra, não vendeu nenhum milagre, nem fingiu que era apenas yoga e batidos. Ela disse-o claramente, foram mudanças na dieta e tratamento médico prescrito pelo doutor. Isso devia ter encerrado a história de vez. Mas a verdade é que não encerrou. Os fãs questionaram a velocidade e os críticos dissecaram cada fotografia à lupa. Os rumores explodiram. De qualquer forma, aqui está a grande ironia disto tudo. A Kelly nunca fez um grande alarido sobre o seu corpo, nem transformou a sua imagem em conteúdo de inspiração para os outros. Mesmo assim, foi julgada com a mesma crueldade e rigor. O caso dela prova uma verdade dura e difícil de engolir. Em Hollywood mesmo, quando somos totalmente transparentes e honestos, as pessoas simplesmente não ouvem. Elas limitam-se a olhar para a aparência e nada mais. E não há honestidade que chegue para conseguir silenciar uma cultura que está completamente obcecada, com corpos cada vez mais pequenos e magros. A Sharon Osbourne nunca foi conhecida por dourar a pílula ou suavizar a verdade, e desta vez não foi diferente. A estrela de televisão com a sua língua afiada chocou os fãs ao admitir que a sua jornada de perda de peso descarrilou completamente. O que começou apenas como uma medicação para emagrecer depressa, acabou por se tornar em algo muito sombrio e perigoso. A Sharon ficou frágil esquelética e estava constantemente doente. Ela disse mesmo que se sentia tão fraca que mal conseguia comer mal, conseguia andar e mal conseguia funcionar no dia a dia. Até os amigos mais próximos tinham dificuldade em reconhecê-la.
E o pior é que parar com o medicamento não resolveu a situação. Os danos permaneceram, especialmente os graves problemas digestivos, uma dificuldade imensa em recuperar o peso perdido e uma adição perigosa de estar sempre a ver os números da balança a descer cada vez mais. A Sharon levantou o véu sobre essa mentira milagrosa de Hollywood e deixou um aviso brutal e honesto para toda a gente ouvir. O corpo perfeito não vale a pena se isso significar perder a saúde ou perder-se a si mesmo. Comentem com um 7 se estão ao lado da Sharon e admiram a coragem dela. Ah, pois, sim, claro. Sem telemóvel, sem televisão, nada disso. Cortei mesmo o contato com tudo e isolei-me. Será que perdi? Será que perdi alguma coisa? Escapou-me algo importante enquanto estive fora. O James Corden construiu a sua fama com base no charme nas piadas e em ser genuíno sobre o seu peso. Durante anos, os fãs adoravam o facto de ele provar que o carisma importava muito mais do que ter abdominais definidos. Mas depois apareceu subitamente magro e os aplausos transformaram-se em olhares desconfiados. O Corden diz que foi apenas caminhar mais e comer menos. Parece muito saudável, não é? O grande problema aqui é mesmo a rapidez com que tudo aconteceu. Os especialistas apontam para mudanças faciais drásticas, pele flácida e um aspecto abatido que uma dieta normal simplesmente não provoca dessa maneira. Nos bastidores, sussurra-se que ele já não era o mesmo apresentador, precisando de pausas constantes, perdendo o fôlego e com horários ajustados devido à fadiga extrema. Os fãs na internet notaram falhas e inconsistências durante a fase da sua perda de peso mais rápida. Para um gajo que vendia autenticidade, este silêncio é ensurdecedor. Isto não é apenas sobre o peso ou a balança. É sobre a credibilidade dele a encolher ainda mais depressa do que a própria cintura. E eu fiquei tipo, sim, toda a gente está a tomar aquilo. E ela responde, estou enjoada. E eu, a sério. E depois digo, eu também estou meio enjoada. E então ela pergunta, estás a tomar o tal medicamento? A Chelsea Handler fez o impensável em Hollywood. Ela decidiu contar a verdade nua e crua. Numa cidade obcecada com as aparências e a imagem, a comediante admitiu finalmente que embarcou na tendência farmacêutica de perda de peso que todos os outros fingem que não existe. E o tiro saiu-lhe completamente pela culatra. A Chelsea descreveu náuseas brutais que a impediram de atuar oscilações de humor que danificaram os seus relacionamentos pessoais e problemas digestivos tão maus que ela precisou mesmo de cuidados médicos. As palavras dela bateram forte. Ela sentia que estava literalmente a envenenar-se a si própria apenas por uma questão de vaidade. Ainda pior, o medicamento foi-lhe entregue casualmente pelo seu médico anti-envelhecimento, sem qualquer explicação real sobre os riscos. E desistir não a salvou de um dia para o outro. Meses depois, a fadiga e os problemas de saúde persistiam no seu corpo. A transformação dela virou um rótulo de aviso. Então, o que é que vocês acham disto? Será que a Chelsea foi corajosa por falar abertamente ou será que Hollywood a pressionou demais? Deixem um se estão com ela ou um 0 se não concordam. A Katy Perry nunca foi propriamente subtil. Roupas que parecem fogo de artifício, perucas cor de rebuçado e uma energia capaz de encher estádios inteiros. Ela era o excesso do pop em forma humana. É por isso que as suas aparições recentes na Passadeira Vermelha deixaram os fãs completamente gelados. Bochechas encovadas, olhos fundos e uma estrutura tão magra que até os fotógrafos admitem que é difícil encontrar um ângulo que a favoreça. Disse que os maquilhadores precisam de tempo extra só para tentar devolver algum volume e vida ao rosto dela para as câmeras. Fora do palco, a situação é pior. O staff dos eventos sussurra que ela parece exausta, precisa de pausas frequentes e às vezes até de ajuda só para aguentar as aparições públicas. Será estresse-doença ou o atalho favorito de Hollywood?
A Kate permanece em silêncio sobre o assunto. Mas o contraste é gritante. A rainha da vitalidade pop agora parece estar a desaparecer aos poucos e os fãs ficam a pensar no que ela estará a sacrificar para se manter no jogo. De todas as pessoas de quem falamos hoje, qual é a vossa favorita e por quê? Digam-nos tudo nos comentários. Eu sinto que vou mesmo transformar-me fisicamente e mudar a minha vida por completo. E eles diziam, por quê? Por que é que haverias de querer fazer isso? O ano de saúde da Rebel Wilson devia ser um conto de fadas inspirador para todos. Os fãs aplaudiram enquanto a estrela divertida e confiante partilhava os seus treinos e citações motivacionais. E uma história de disciplina férrea a vencer a pressão de beleza de Hollywood. Mas, depois, começaram a aparecer as fissuras nessa narrativa. Fontes internas e reportagens sugeriram que a transformação dela não foi tão natural como prometido. Especialistas apontaram para mudanças rápidas, alterações faciais bruscas e um cronograma que não batia certo, com um progresso lento. Os rumores sobre o uso de medicamentos para perda de peso transformaram a inspiração em pura controvérsia. A reação negativa foi ainda mais forte quando os fãs perceberam que a Rebel tinha rentabilizado a jornada com programas pagos e acordos comerciais. O que parecia empoderador agora parece enganador. O seu ano de saúde reformulou mais do que o seu corpo. Reescreveu totalmente a sua reputação. E essa é a vossa base. Estão a perceber? Essa é a vossa fortaleza inabalável. Uma solidão profunda que te coloca num patamar diferente para o resto da vida. O lendário John Goodman foi durante décadas o gigante gentil de Hollywood, com aquela voz estrondosa, uma presença maior que a vida e um rosto em que o público confiava instantaneamente. Desde a série Roseanne até ao inesquecível clássico O Grande Lebowski, ele nunca precisou de ter abdominais definidos para dominar completamente o ecrã e conquistar-nos. É exatamente por isso que a sua aparição recente chocou toda a gente. Com as bochechas encovadas e uma estrutura quase esquelética, surgiu um homem que os fãs mal conseguiram reconhecer. As redes sociais incendiaram-se numa questão de horas, com reações de descrença. As pessoas diziam repetidamente: aquele não pode ser o John Goodman, é simplesmente impossível. Fontes próximas afirmam que a pressão esmagadora para se manter competitivo empurrou-o para modernizar o visual à medida que atores mais jovens começavam a roubar papéis semelhantes. Mas a verdadeira preocupação não é a transformação em si, é o custo elevado que ela acarreta. Surgiram logo rumores inquietantes sobre sustos de saúde e visitas frequentes ao hospital. Disse que os amigos estão preocupados em silêncio, implorando-lhe urgentemente para abrandar o ritmo. A verdade é que o Goodman nunca precisou de mudar quem era. Os fãs adoravam-no exatamente como ele era. Agora, em vez de aplaudirem, estão a pedir-lhe para parar. E tu preferes o visual atual do John Goodman ou a versão anterior à perda de peso? E se queres mesmo que ele se mantenha saudável e forte, comenta o número 12 embaixo para mostrares todo o teu apoio incondicional. A Lizzo foi, em tempos, a voz mais ruidosa e orgulhosa do movimento de positividade corporal. Ela dominava o palco com garra, celebrava as suas curvas e dizia a milhões de pessoas para se amarem. Exatamente como são, sem tirar nem pôr. Depois as fotografias foram divulgadas e, em vez de aplausos e vivas, houve um choque absoluto e generalizado. A Lizzo apareceu dramaticamente mais magra, ficando quase irreconhecível. E os fãs sentiram-se completamente apanhados de surpresa e, de certa forma, enganados. Um comentário viral nas redes resumiu tudo na perfeição. Portanto, a positividade corporal era apenas uma marca e nada mais, afinal de contas. A velocidade vertiginosa da sua transformação levantou sobrolhas, mas a mensagem subjacente doeu ainda mais. Fontes internas sussurram: não foi apenas uma escolha pessoal. A pressão da editora devido à queda nos streamings e a matemática brutal de Hollywood
podem tê-la empurrado para um caminho onde ela jurou a pés juntos que nunca iria. Agora a reação negativa é implacável e feroz. Os críticos gritam hipocrisia aos quatro ventos, enquanto os apoiantes apelam à humanidade e compreensão. Por detrás das legendas ousadas, fontes dizem que a Lizzo sente que não perdeu apenas peso, perdeu-se a si mesma. A história dela não é apenas sobre uma mudança física. É sobre o que acontece quando a autenticidade colide violentamente com a sobrevivência numa indústria que exige perfeição absoluta, não importa qual seja o custo pessoal ou emocional. O Jonah Hill sempre foi o derradeiro camaleão de Hollywood, transformando-se constantemente, tanto no ecrã como fora dele. Num ano está magro e elegante. No seguinte está mais cheio, relaxado e a brincar com a situação. Os fãs admiravam a sua honestidade sobre a imagem corporal, mas a sua última transformação levantou preocupações reais e sérias. O Hill aparece agora mais magro do que nunca, quase macilento, e os especialistas de saúde não estão propriamente a bater palmas a esta mudança. Fontes descrevem um ciclo perturbador, ganho de peso pânico da indústria e depois o recurso a medidas extremas para encolher rapidamente. Os médicos avisam que este ciclo ioiô é muito mais duro para o corpo do que manter o mesmo peso. Amigos dizem que o desgaste já é visível fisicamente e emocionalmente. O Jonah, outrora autodepreciativo e despreocupado, parece agora ansioso, retraído e obcecado em controlar a narrativa através de fotografias cuidadosamente selecionadas. Em Hollywood, as transformações costumam receber aplausos de pé. Mas a história do Jonah parece diferente. É um lembrete sombrio de que por trás de cada momento uau, pode haver um ciclo perigoso com consequências duradouras. A Broadway tem de fazer o que a Broadway faz, é a natureza do espetáculo. Lembro-me perfeitamente que o Tony Kushner me enviou um clipe. A Oprah Winfrey era o padrão de ouro indiscutível de honestidade em Hollywood. Ela construiu um império baseado na empatia, na vulnerabilidade e em dizer a milhões de espectadores: eu também tenho dificuldades tal como vocês. Foi por isso que o choque bateu tão forte quando a Oprah admitiu finalmente usar medicação para perder peso. Os fãs sentiram-se traídos e apanhados de surpresa. Esta era a mulher que nos avisava sobre a cultura das dietas, que partilhava abertamente as suas batalhas com o peso ioiô e a imagem corporal. A sua identificação com o público era a sua marca registrada. Agora, abraçar o próprio atalho que outrora criticou pareceu uma chapada na cara. Os críticos dizem que isto não é apenas uma escolha pessoal, é uma questão de influência. A Oprah não é apenas uma celebridade qualquer, ela é uma verdadeira bússola de bem-estar para milhões de pessoas em todo o mundo. E embora ela possa pagar a médicos de elite e ter monitorização constante, o seu público não pode. A contradição é gritante: pregar autoaceitação, enquanto silenciosamente toma atalhos farmacêuticos. Alguns chamam-lhe humano, outros chamam-lhe hipocrisia pura. De qualquer forma, é a maior fenda até agora numa imagem construída sobre confiança sólida. Sim, o meu equilíbrio está mesmo mal. A Kourtney Kardashian passou anos a marcar a sua posição como a irmã saudável no Império Kardashian. Enquanto as irmãs ostentavam excessos e luxúria, a Kourtney vendia vida biológica, bem-estar natural e pureza através da promoção intensa da sua marca de estilo de vida. Depois veio o brilho repentino. Uma estrutura mais magra, traços faciais mais nítidos e uma transformação demasiado súbita para ser ignorada. Oficialmente, ela atribui todo o mérito à alimentação limpa e ao equilíbrio. Não oficialmente, os especialistas dizem que a cronologia grita ajuda farmacêutica. E é exatamente aí que reside o grande problema. A Kourtney vende suplementos, chás de desintoxicação
e conselhos holísticos a milhões que confiam na sua imagem, enquanto fontes sussurram que ela pode estar a usar os mesmos atalhos contra os quais nos avisa. Os fãs não chamam a isto confuso, chamam-lhe traição. Fala-se até de tensão familiar, à medida que o silêncio e as publicações encenadas no Instagram alimentam a suspeita. Isto não é apenas coscovelhice de celebridades. Quando uma autoridade de bem-estar autoproclamada esbate a verdade, as consequências atingem a confiança, os negócios e a credibilidade. Se gostarem deste vídeo, subscrevam para verem mais novidades. Se o odiarem, cliquem no gosto à mesma e digam-nos onde é que nos enganamos na secção de comentários. Não sei se terão coragem. Foi antes de atuarmos no tributo à Aretha, mas aconteceu tudo nos bastidores longe da vista. A verdade é que a Christina Aguilera nunca fez nada pela metade em toda a sua carreira. De uma verdadeira potência da música pop, a rainha da reinvenção, ela passou décadas a transformar o seu som, o seu estilo e, sim, o seu corpo. Mas a sua mais recente transformação fez os fãs pararem imediatamente o scroll nas redes sociais. A Christina apareceu de repente ultra magra com traços faciais afiados e quase como se estivesse congelada no tempo. A mudança foi tão rápida e dramática que se tornou impossível de ignorar. Ela não deu qualquer explicação e esse silêncio disse tudo o que havia para dizer. Os observadores da indústria começaram a sussurrar sobre prazos de tempo que simplesmente não correspondiam a métodos naturais. Os maquiadores e fotógrafos admitiram discretamente que o visual dela tinha mudado tão drasticamente que exigia trabalho extra para conseguir equilibrar a imagem perante as câmeras. Os fãs ficaram completamente divididos com a situação. Alguns elogiaram a sua disciplina férrea. Outros colocaram a questão desconfortável que pairava no ar. A que custo? A Christina outrora simbolizava a liberdade, a rebeldia e o orgulho em assumir cada fase da feminilidade. Agora esta sua transformação parece menos um ato de empoderamento pessoal e muito mais a pressão de Hollywood a apanhá-la finalmente. Numa indústria que tem um pavor real do envelhecimento, as mulheres mesmo sendo ícones não são poupadas. A Christina não se limitou apenas a emagrecer. Ela reacendeu o debate intenso sobre até que ponto a reinvenção é uma escolha genuína e até que ponto é uma questão de pura sobrevivência. Há sempre algo novo, uma nova regra, uma nova dieta de limpeza, um novo hábito milagroso que todos juram que vai resultar. A Khloe Kardashian passou a maior parte da sua vida debaixo de um microscópio implacável. Mas a pressão mais cruel não veio dos tabloides sensacionalistas. Veio diretamente de dentro da sua própria família. Após um desgosto amoroso pessoal, a Khloe comprometeu-se publicamente com treinos intensos e mudanças de estilo de vida, enquadrando isso como força e autocura. Os resultados foram inegáveis e depois continuaram sem parar. Cada nova aparição mostrava-a mais magra, mais angulosa, quase a encolher em tempo real diante dos nossos olhos. Os fãs pararam de aplaudir e começaram a preocupar-se. Numa família onde a beleza é a moeda de troca e a comparação é constante, a Khloe foi durante muito tempo rotulada como a diferente. Fontes próximas dizem que esse rótulo nunca a abandonou realmente. As infinitas comparações lado a lado, as piadas, as classificações súbites, tudo isso se acumula. O que parece ser disciplina vista de fora pode muito bem ser apenas sobrevivência vista por dentro. A transformação da Khloe não é apenas física. É um caso de estudo sobre o que acontece quando o escrutínio se torna na própria identidade. No mundo das Kardashian, a perfeição não é encorajada, é exigida. E o corpo da Khloe conta a história do preço que essa exigência pode cobrar. Mas eu tenho de facto um dia de trabalho longo. Portanto, trabalho imenso. O Elon Musk não é uma estrela de cinema. Mas, quando ele mencionou casualmente medicamentos para perda de peso online, a conversa explodiu muito para além de Hollywood.
De repente, a tendência saltou das passadeiras vermelhas diretamente para os lançamentos de foguetões. O visual notavelmente mais magro do Musk transformou a perda de peso de alta tecnologia num símbolo de disciplina, eficiência e sucesso, ao estilo de Silicon Valley. Sem equipas de glamour, sem estreias, apenas algoritmos, ambição e uma atualização corporal que pôs toda a gente a falar. A preocupação é que, quando as figuras tecnológicas mais poderosas do mundo normalizam estes atalhos, a pressão não se fica pelas celebridades. Ela escorre para os fundadores, para os engenheiros e para os trabalhadores comuns que perseguem o auge do desempenho. O que costumava ser uma obsessão de Hollywood parece agora um padrão de liderança. E essa é a verdadeira reviravolta. Quando até os ícones da tecnologia sentem a necessidade de otimizar os seus corpos, a corrida pela beleza tornou-se oficialmente global. Obrigado por ficarem até ao fim e ouvirem a história do Elon Musk. Se ainda cá estiverem, escrevam o número 2 nos comentários. Hollywood vende a transformação como um conto de fadas, mas o final raramente é bonito. Obrigado por assistirem até ao fim. Se esta história vos fez pensar, partilhem, subscrevam e ativem as notificações para não perderem a nossa próxima análise profunda.